Graça e paz, pastores do Avivamento, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, abençoar a sua vida, a sua família, ministério, enfim, todas as áreas que são pertinentes a você, que se relacionam a você. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus por mais um encontro nosso e também profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre todas as áreas da sua vida, um 2015 fantástico, tremendo, que Deus possa, nesse novo ano, realizar sinais, milagres, prodígios e maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. Querido pastor, lembrando que o tema que nós, juntamente com o MIR de Manaus, seguindo essa linha, nós adotamos para a nossa igreja 2015, ano de levantar altares para legitimar uma colheita extraordinária. Sinta-se na liberdade para usar esse tema ou usar qualquer outro tema que Deus tenha colocado no teu coração. Mas a verdade é uma só, altares têm que ser levantados. Todo altar levantado te dá direito a um território novo de conquista em nome de Jesus. Profetizo que 2015 será um ano de estabelecimento de novos territórios, territórios maiores, aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e jamais subiu ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de deixar uma coisa muito importante para vocês hoje, nesse vídeo. Quando os pastores nos procuram para a implantação da visão celular no modelo dos 12, nós dizemos que a visão é simples como beber água, porém tem gente que morre engasgado até com água. Todo pastor que entra na visão, que busca uma visão, seja essa ou seja qualquer outra visão de trabalho, busca um crescimento na igreja, busca um crescimento pessoal, um crescimento no ministério, um crescimento numérico, quantitativo, mas também um crescimento qualitativo. Números, de um lado, e qualidade desses números, de outro lado. Nós vemos pastores que arrebentam na visão, implantam a visão na igreja e arrebentam, crescem, multiplicam, prosperam. E nós vemos, ao mesmo tempo, pastores que entram na visão, implantam a visão, mas não têm resultados satisfatórios. Não conseguem ter uma colheita satisfatória daquilo que eles queriam ter colhido e muitas vezes eles se frustram com a visão e o problema não é a visão. O problema são as prioridades que nós temos de vida, que nós temos em nossas vidas ou a falta dessas prioridades. E estabelecer prioridades é questão de inteligência. Eu quero profetizar que você é um pastor e uma pastora inteligentes no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Para falar também a respeito de prioridades, eu gostaria de multiplicar uma palavra de Manaus, e essa palavra é uma palavra muito funcional, e se você quiser anotar, ou se quiser multiplicar para a tua equipe de 12, essa palavra, o tema dessa palavra, o título dessa palavra é As Reuniões da Visão Celular no Modelo dos 12, e eu gostaria que você tivesse como texto base dessa palavra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. A palavra fala assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Um outro texto que eu gostaria de deixar para vocês é um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Repetindo o texto, Hebreus 10, 25, vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode, na legenda embaixo, você pode depois também anotar. Todas as reuniões da visão celular no modelo dos 12 têm o objetivo de que não se perca o alvo da visão. E qual é o alvo da visão? Crescer, romper, multiplicar. O alvo de que cada casa é sede de um avivamento, de que cada família é sede de um avivamento,
e que cada membro da igreja é um líder em potencial. Não perca isso de vista, porque essa é a diretriz da visão celular, a visão do discipulado. Existem várias reuniões que julgamos importantes, é a questão da prioridade que eu disse, dentro da visão celular, no modelo dos 12, e que você precisa ter conhecimento para que ensine corretamente os seus líderes, os líderes de dentro do teu ministério, ou aqueles que já cuidam de pastores externos, ensinem esses líderes, os seus liderados, e cumpra com eficácia o objetivo de envolver a família de Deus, do reino de Deus, nessas reuniões. O primeiro modelo que eu gostaria de falar, muito importante, é a reunião de mentores. Reunião de mentores. A reunião de mentores é considerada a mais importante da visão celular no modelo dos 12. Nela, o líder recebe a doutrina, a palavra, direção, correção e vara, cajado, diretamente do pastor presidente da igreja. Todo o destino da visão celular sai da reunião de mentores, ou seja, a reunião dos 12 principais do governo da igreja. Isso faz com que ela seja a reunião mais importante dentro da igreja e dentro da visão. Dentro da igreja da igreja local. Lembrando que você, como pastor, precisa priorizar também o seu discipulado, que é a reunião mais importante para você. Reunião de mentores é a reunião mais importante dentro da igreja local, na tua vida pessoal. E para que a reunião da igreja local consiga funcionar, você também precisa priorizar a tua reunião com o seu mentor. Quem é o seu mentor? Quem é o mentor da visão na sua vida? Você precisa descobrir quem é o seu Melquisedeque. Alguns discípulos, pastores externos, já têm uma visão muito clara de quem é o mentor e têm se deixado mentorear por nós. Isso é uma grande bênção e tem colhido do fruto disso. E gostaria até que eles dessem testemunhos da bênção que é ser mentoreado por alguém. Se você não é mentoreado por ninguém, você não pode falar de mentoreamento. Se você não é liderado por ninguém, você não pode falar de liderança. Você não tem autorização, você não tem autoridade para falar de liderança. Falar de uma coisa é simples. Falar com autoridade traz o resultado que você espera. Então, para você, para a tua família e para o teu ministério, a reunião mais importante é a tua reunião com o teu mentor. Não coloque empecilhos para não vir na reunião de discipulado. Esse ano nós já tivemos a nossa primeira reunião de discipulado, alguns não vieram, nós tivemos a grande maioria dos casais conosco, inclusive tivemos um casal de Minas Gerais conosco nesse discipulado, uma honra muito grande tê-los conosco, Bispo Raimundo e Pastora Dilce, foi muito bom a presença deles, e outros que não vieram, alguns com motivos e outros não. Cada um sabe daquilo que quer para a sua própria vida. Cada um tem que andar na luz da revelação que recebeu. Eu priorizo as minhas reuniões de discipulado, eu estou nas minhas reuniões de discipulado em quase 10 anos de visão. Eu posso contar em metade dos dedos de uma mão quais foram as vezes que eu faltei em discipulado. Em 10 anos, se eu faltei 3 ou 4 vezes, é muito. Então, eu priorizo o meu discipulado. Por isso, tenho total autoridade e autorização, inclusive do meu mentor, porque eu descobri quem é o meu mentor. Eu escolhi um mentor para a minha vida. Eu tenho essa autorização para falar de discipulado, e esse discipulado tem trazido um crescimento para a minha família, um crescimento pessoal, e esse crescimento é refletido no ministério. Então, priorize as tuas reuniões com os teus mentores e faça com que a tua igreja priorize a reunião com os mentores dela, que são vocês, o casal de pastores presidentes da igreja. Ok? O líder ministra diretamente para os seus 12. Quem são os 12? Os 12 são o governo da igreja. Líderes de célula e todos que estão encaminhados para serem 12, para serem líderes de célula. Uma vez por mês nós fazemos essa reunião com os 12 principais, o governo da igreja, e com todos aqueles que são líderes de célula ou estão encaminhando para serem líderes. Ok? É a reunião de mentores.
é a reunião com aqueles que são formadores de opinião. É muito importante que você, uma vez por mês, pelo menos, tenha essa reunião com eles. O segundo tipo de reunião que eu gostaria de falar, e gostaria que você tomasse nota, porque isso é muito importante, alguns pastores, nós temos conversado, não têm priorizado a reunião com o seu M12, com aqueles que governam a igreja juntamente com ele. Essa reunião é muito importante, é a reunião de M12, a reunião de 12, ou nós chamamos nossa igreja de célula matriz, porque daí vem a diretriz para todas as outras células, para todas as outras células e para todas as outras células. Viu como é importante? Reunião de M12. A reunião de M12 é a reunião da equipe de 12 principal, a primeira geração dos pastores presidentes da igreja. É de extrema importância dentro da visão celular. Há muito tempo, querido, nós descobrimos que 12 não são 6, que não são 7, não são 11 e não são 13. O líder precisa se reunir com seus 12. 12 homens, 12 mulheres, governo da igreja. Quem ainda não formou os seus 12, não tem esse privilégio de sentar com eles. Participa da reunião mais importante, por ser 12 de alguém, ou líder de célula, mas ainda não conhece o sabor de se reunir com seus 12 para ministrá-los de maneira poderosa e bíblica. Pelos 12, a igreja se multiplica, e isso você já sabe. Quem quiser ver a igreja explodindo em multiplicação, terá que entender e ler que precisa ser 12 e ter os seus 12. Se você é 12, você é um modelo, graças a Deus por isso. Porque tem gente que está dentro da igreja e não é 12. Tem discípulos meus que são discípulos externos, pastores, mas não são 12. E quem define se é 12 ou não é 12, não sou eu, é você. Não é você, são os seus discípulos, cada um no seu nível. Você não pode chegar para alguém e dizer, você é discípulo, se essa pessoa não é. É enganar o seu próprio coração, enganar também o coração do outro. Lázaro era um bom amigo, mas não era um discípulo. João Batista era primo, era profeta, era testemunha de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado, que tira o pecado do mundo, mas não era discípulo, nunca foi listado como um discípulo. Você pode ser um bom amigo, mas muitas vezes não tomou a postura de ser um bom discípulo. Então, se você não tem os seus 12, mas é 12, você é um modelo. Mas não tem, debaixo de si, modelos a serem seguidos. A visão da multiplicação é, seja 12 de alguém e tenha os seus próprios 12. Quero fazer um desafio a todos vocês, pastores. Levantem a sua equipe de 12. Levantem a sua equipe de 12. Qual é o grande critério que eu usei para levantar a minha equipe de 12? Eu passei por várias fases na igreja, porque nós pegamos a visão quando a visão ainda era muito crua. Então nós pegamos fases assim muito difíceis. Eu peguei fases de escolher os amigos, não funcionou. Eu peguei uma outra fase de escolher as pessoas mais capacitadas dentro da igreja e não funcionou. E eu aprendi com um apóstolo chamado Canuto Couto, um apóstolo que tem um grande testemunho de multiplicação, crescimento e expansão do reino de Deus, que para você escolher um dos seus 12, para escolher um 12, a principal característica que esse 12 tem que ter é amar a você, pastor, e decidir andar na tua sombra. Mesmo que esse 12 não tenha capacitação, é mais fácil trabalhar a capacitação do que trabalhar o amor. Ou seja, você pode ensinar alguém a te seguir, mas dificilmente você vai ensinar alguém a te amar. Então, escolha um 12 de acordo com a disponibilidade e o amor que ele tem em te seguir e ser um discípulo e um filho legítimo para que se converta também em um fruto fiel da visão em nome de Jesus. Amém? Então quero fazer um desafio, levante os seus 12. Jesus escolheu 12 homens que, humanamente falando, eram os piores entre os piores. Um cobrador de impostos desonesto, um homem zelote, um homem revolucionário, um guerrilheiro. Escolheu um homem que
depois de 3 anos e meio andando com Jesus, ainda andava armado. Escolheu um homem que não cria, mesmo Jesus, depois, mesmo vendo Jesus ressuscitar mortos, curar leprosos, curar coxos, paralíticos e tudo mais, ele não cria. Escolheu homens que tinham ganância e avareza, queriam status e posição. Mesmo assim, Jesus os escolheu porque eles se colocaram em posição de serem escolhidos, não por capacidade que tinham, mas por disponibilidade de seguir ao mestre. Ok? Então escolha os seus 12 não pela capacitação, mas pelo amor e pela disponibilidade. Levante a sua equipe de 12. Se você não tem 12, você não está na visão. Amém? Porque a visão não é 7, não é 3, não é 8, não é 11, não é 13. A visão é visão celular no modelo dos 12. Nessa reunião de M12, o discipulado é efetivo. O líder da equipe de 12 investe tempo no discipulado como o discípulo, isso é, um investimento de caráter. É plantar a vida de Deus no coração dos discípulos, é a reunião de formação. É daí que vai vir a voz que vai gerenciar a igreja. Na reunião de 12, o discipulado nesse discipulado com a sua equipe principal, é formado o caráter, não individual de cada um apenas, mas também da família deles e da igreja como um todo. O líder tem que entrar e pegar muito pesado na questão de formação do caráter. Libertação, cura, palavra profética, porque os 12 são maduros no julgamento. Os 12 devem ter um potencial desatado. Quem é o desatador dos seus 12? Você, pastor, você, pastora. E eles têm que ter a maturidade para saber como receber as palavras que lhes são direcionadas para que não se torne de cunho desastroso. Ou seja, direcione as palavras aos seus 12 com maior carinho, com maior cuidado, porém com a maior firmeza possível. E que esse discipulado seja algo claro, para que não existam sombras de dúvidas na questão dessa reunião de discipulado. Que a tua voz seja clara, porque ninguém segue um mentor de voz confusa. E eu profetizo que você, pastor, que você, pastora, será uma voz clara, transparente, diante do ouvido daqueles que seguem você, em nome de Jesus. Terceiro tipo de reunião, extremamente importante na visão, é a reunião de célula, ou seja, na reunião de célula, o líder desenvolve o seu discipulado indireto. O líder da célula é uma espécie de discipulador, mas não é ainda o discipulador de fato e de direito daquelas vidas que participam da reunião celular. A reunião de célula é uma reunião de edificação. Pelas células a igreja cresce, a igreja multiplica, a igreja se forma. As células são uma provocação de crescimento. Na reunião celular, o novo convertido é construído na sua edificação. Diretamente, não é mexido no caráter das pessoas. Indiretamente, isso acontece. As vidas são transformadas a partir do poder de Deus, mas não de forma direta e incisiva, como o é no discipulado de 12 e no discipulado pessoal. É preciso saber como trazer um novo convertido, aquele que ainda não entendeu que precisa de tratamento. O que tem dura cerviz, o que não quer ser tratado, aquele que só vai à célula, mas ainda não frequenta a igreja e etc. É preciso de muito discernimento, muito cuidado e muito carinho para que esse transicionamento de frequentador de célula a membro da igreja, de membro da igreja a um discípulo, de discípulo a líder, essa transição tem que ser feita com cuidado, carinho, porém com firmeza e direcionamento. É por isso que as células possuem formação evangelística. A tônica da reunião de célula é a edificação de cada um daqueles que são ali. Toda célula, pastor, da sua igreja, tem que ter aquele gostinho de quero mais. Não pode ser algo maçante. Faça uma célula, instrua os seus discípulos, ou você, se está no começo da visão, porque no começo da visão, na implantação da visão, o pastor tem que ter a sua célula e a pastora tem que ter a sua célula de multiplicação, para mostrar para aqueles que são da igreja que é possível fazer célula e que célula funciona. Que a sua célula seja extrovertida, que seja uma célula leve,
que seja uma célula cativante, não maçante, uma palavra de 15 minutos no máximo, dinâmicas, e o mais importante dentro de uma reunião celular, o compartilhamento. Amém? Eu quero falar de um outro tipo de reunião, que é a reunião de macrocélula, que a grande maioria de vocês ainda não estão nesse ponto, mas chegarão lá em nome de Jesus. Amém? Diga amém. A reunião de macrocélula é uma reunião de pescaria de líderes, daqueles que podem fazer parte da sua equipe de 12. É nessa reunião que você conhece a potencialidade de alguns líderes, os quais só de olhar e conviver com eles, nos cultos você não conseguiria enxergar. Ou seja, é nessa reunião de macrocélula que você consegue passar a sua igreja em revista e ter o fruto multiplicado. Dessa reunião nós não vamos falar tanto, porque é ainda uma reunião que a maioria de vocês ainda não chegaram nesse nível. No que eu quero me deter, pastor? No que eu quero me deter, pastor? A reunião mais importante interna da sua igreja é a reunião com os 12 da primeira geração, todos os líderes de célula e aqueles que estão em processo para serem líderes de célula. São auxiliares de uma célula, são aqueles que estão sendo preparados para serem líderes, que já passaram pelo encontro com Deus, já fizeram ou estão fazendo escola de líderes. Ou seja, vou repetir, com a sua equipe de 12 de primeira geração, com todos os líderes de célula e também com aqueles que estão em processo para serem líderes. Quem são esses? Aqueles que já passaram pelo encontro com Deus, estão fazendo ou já fizeram escola de líderes e têm esse desejo de serem líderes. Ok? E a outra reunião, também importante, não tão importante quanto essa primeira, mas muito importante, é a reunião com o governo, ou seja, os 12 da primeira geração. Essa reunião com os 12 da primeira geração, nós fazemos todas as semanas. Qual é o dia que eu faço a minha reunião de 12 e qual é o horário que eu faço a minha reunião de 12? Todos os domingos, às 8 horas da manhã. Nós fazemos a nossa reunião e, graças a Deus, a frequência é fantástica, não existem faltosos nessa reunião e hoje eles têm prazer em frequentar essas reuniões. Toda semana, a minha reunião com os 12 da primeira geração. Uma vez por mês, a reunião com todos os líderes de célula da igreja e aqueles que estão em processo para serem líderes de célula. A sua reunião mais importante é a tua reunião com o seu mentor. É a sua reunião, pastor e pastora, com o seu discipulador. Não falte nessa reunião, para que os seus líderes também não faltem nas reuniões que eles têm contigo. Lembrando que tudo aquilo que você planta, você colhe. Entenda quais são as suas prioridades. Igreja celular é uma igreja que tem que ser gerenciada nas prioridades. A tua prioridade é o teu mentor e as reuniões com o teu mentor, nas quais você se alimenta para alimentar a igreja. Tenha liberdade de multiplicar. É claro que, de forma terapêutica, tudo aquilo que você recebe no discipulado comigo, ou quando você pode ir no discipulado com o apóstolo Helder, algumas vezes é aberto para que você participe, e todas as vezes eu abro isso para você, eu te aviso, não com tanta antecedência, porque não ficamos sabendo com tanta antecedência, e quando você puder participar com o apóstolo Sóstenes também é maravilhoso. Participe de tudo aquilo que você puder. E uma vez por mês, eu creio que o mês que vem já começa, as reuniões com o apóstolo Renê, com todo o M12 de São Paulo, do qual eu faço parte, e você também faz parte, em nome de Jesus. Queridos, entenda a prioridade e a tua igreja vai crescer. Igreja celular só cresce entendendo prioridades. Não coloque empecilhos para estar no discipulado, para que os teus discípulos também não façam. Tudo aquilo que você planta, isso também você colhe. De Deus não se zomba. Venha aos discipulados, porque é a tua reunião mais importante. Faça os discipulados dentro da tua igreja, porque também são a reunião mais importante. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Nos veremos esse ano com muita frequência, pessoalmente, uma vez por mês.
ou pela webcam, talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo da disponibilidade do nosso tempo e da nossa agenda. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, 2015 de vitória, amamos vocês, que seja um ano de crescimento, fecundidade e multiplicação. Shalom, shalom.